dizer isso. Mas dentro de você existe uma verdade tão cruel que a maioria prefere passar a vida inteira fugindo dela. Acreditamos que autoconfiança é apenas sorrir para o espelho, repetir frases motivacionais, erguer os ombros e agir como se nada pudesse nos derrubar. Mas essa é apenas a superfície. É a versão que o mundo quer que você acredite. Carl Jung dizia que a verdadeira confiança não nasce daquilo que você mostra ao mundo, mas daquilo que você enfrenta dentro de si mesmo. E é justamente por isso que poucos realmente alcançam esse poder, porque exige coragem para olhar nos próprios abismos, coragem para aceitar as suas falhas mais vergonhosas e, principalmente, força para carregar a dor que vem junto com a sua autenticidade. A maior mentira da sociedade moderna é acreditar que confiança vem de fora, do dinheiro, da estética, da validação social. Mas Jung provou que quando você depende disso, o seu eu verdadeiro se perde e a sua alma se torna escrava de máscaras. E o que acontece quando você constrói sua confiança em cima dessas máscaras? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai arrancá-las. E quando isso acontece, o mundo inteiro desmorona, porque você não tem mais nada para se apoiar. Essa é a verdade mais cruel. A autoconfiança só nasce quando você encara sem medo aquilo que mais despreza em si mesmo. Os seus vícios, as suas inseguranças, as suas cicatrizes emocionais, a sua sombra. E é nesse ponto que muita gente desiste, porque dói, porque exige atravessar o fogo interno, exige morrer para aquilo que você acreditava ser e renascer em uma versão muito mais forte, uma versão que não precisa da aprovação de ninguém. A partir de agora, quero que você me acompanhe nessa jornada, porque eu não vou te dar frases prontas de autoajuda. Eu vou te entregar uma visão brutal, fundamentada em psicologia profunda, que vai virar do avesso a forma como você enxerga a autoconfiança. E se você tiver coragem de continuar comigo até o fim, você vai sair desse vídeo diferente, não porque eu disse, mas porque a sua própria mente não vai mais permitir que você viva enganado. Autoconfiança. Essa palavra é repetida como um mantra em livros, palestras e redes sociais. Mas o que ninguém admite é que a maioria das pessoas confunde confiança com arrogância, autoestima com soberba e força interior com a simples arte de fingir até conseguir. Carl Jung apontava que o perigo da sociedade moderna é justamente essa fabricação artificial de personalidades. Nós criamos uma máscara, uma versão socialmente aceitável de nós mesmos, o que ele chamava de persona, e passamos a acreditar que essa persona é quem realmente somos. O problema é que a persona é apenas uma casca. Ela pode enganar por um tempo, mas nunca engana para sempre. Pense em quantas vezes você já viu alguém aparentando confiança, sorriso fácil, postura ereta, palavras afiadas, mas basta um problema real, uma perda inesperada, uma rejeição e tudo desmorona. Aquele brilho no olhar se apaga, o tom de voz vacila, o corpo treme, porque por trás da máscara ainda existe o mesmo medo que sempre existiu. Essa é a diferença entre uma confiança construída no ego e uma confiança construída na alma. O ego quer aplausos, a alma quer verdade. O ego busca controle, a alma busca coragem. E para Jung, coragem significa apenas uma coisa: encarar o que existe dentro de você, sem mais fugas. É aqui que entra o conceito mais doloroso: a sombra. A sombra é tudo que você rejeita em si mesmo. É o seu ciúme, a sua preguiça, o seu desejo de controle, os impulsos que você não admite, os traços de covardia que você tenta esconder. Mas aqui está o segredo. Quanto mais você rejeita a sombra, mais fraco você se torna, porque a energia que deveria ser usada para viver plenamente é gasta tentando esconder, negar e reprimir. Jung dizia que o homem moderno é frágil porque vive fragmentado. De um lado, a persona, a imagem bonita para mostrar ao mundo. Do outro, a sombra, escondida, trancada, abafada.
E como você pode confiar em si mesmo se uma parte inteira de você é ignorada? Como pode existir confiança se você teme olhar nos próprios olhos no silêncio da noite? A verdade é que a confiança nasce quando você integra o que teme, quando você reconhece que sim, você tem defeitos, que sim, você sente medo, que sim, você carrega falhas vergonhosas, mas ainda assim você é capaz de andar de cabeça erguida. Porque confiança não é ausência de fraqueza. Confiança é a capacidade de avançar apesar dela. Esse é o ponto que separa os que vivem presos em máscaras dos que finalmente despertam para si mesmos. O homem que não encara sua sombra precisa que o mundo o valide. Ele depende do aplauso, da atenção, da aceitação. Sem isso, ele desmorona. Já o homem que enfrenta a si mesmo, esse não precisa da aprovação de ninguém. Ele sabe que carrega cicatrizes, mas essas cicatrizes se tornaram medalhas. Ele sabe que falhou, mas essas falhas viraram sabedoria. Ele sabe que em sua alma existe escuridão, mas foi justamente ao atravessá-la que encontrou a sua própria luz. E talvez você já tenha sentido esse chamado em algum momento da sua vida. Talvez tenha havido uma fase em que você foi jogado ao fundo do poço, em que tudo parecia perdido. Rejeição, traição, solidão, humilhação. Naquele instante, você não tinha mais máscara que pudesse te proteger. Era só você diante da sua verdade mais crua. E se você sobreviveu, se você conseguiu levantar e continuar, mesmo sem forças, então você já provou que existe dentro de você uma confiança muito mais forte do que qualquer frase de motivação poderia despertar. Mas por que a maioria não desperta? Porque exige esforço, exige autoconhecimento, exige atravessar dores que ninguém quer sentir. Jung dizia que as pessoas fariam qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para não encarar a própria alma. Elas preferem se distrair com trabalho, vícios, redes sociais, ilusões de poder, tudo para não olhar para dentro. Mas o preço dessa fuga é alto. Uma vida inteira de insegurança disfarçada, de sorrisos forçados, de uma confiança frágil que quebra no primeiro obstáculo. E é aqui que eu quero que você reflita. Você vai continuar vivendo atrás da máscara, dependendo do olhar dos outros para se sentir forte? Ou vai aceitar o caminho mais difícil, o caminho que poucos têm coragem de seguir, mas que transforma qualquer homem em algo indestrutível? Porque quando você escolher enfrentar a sombra, a sua autoconfiança deixa de ser uma performance e se torna inabalável. Há uma ilusão que todos alimentam em silêncio, mesmo aqueles que parecem mais confiantes diante dos olhos do mundo. A ideia de que a autoconfiança nasce de algo externo, de elogios, de conquistas, de validação. Mas Jung expôs uma ferida. Quando você precisa provar sua força para que os outros reconheçam, você já perdeu. Porque a verdadeira confiança não se apoia em aplausos, ela floresce justamente no momento em que o silêncio da indiferença dos outros tenta te destruir, e ainda assim você permanece de pé. A maioria das pessoas não confia em si mesmas porque foram treinadas, desde cedo, a acreditar que só valem quando alguém confirme o seu valor. Os pais que compararam, os professores que humilharam, os colegas que riram, os relacionamentos que diminuíram. Esse acúmulo de pequenas feridas gera uma mente fragmentada, que teme errar, que teme ser julgada, que teme ser rejeitada. E aqui está a parte cruel. Quem carrega esse medo passa a ser dominado por ele e vive como uma sombra de si mesmo. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos dentro de nós, e a falta de autoconfiança é o reflexo direto dessa rejeição. Você não confia porque não suporta olhar para suas falhas de frente. Você não confia porque tem medo do que vai encontrar se mergulhar em suas próprias profundezas. Mas é justamente aí que nasce a força. É quando você encara o que evitou a vida inteira, quando deixa de fingir que é perfeito, quando abraça até aquilo que envergonha, que a confiança real desperta. O homem que finge estar seguro, mas evita o confronto interno, vive condenado, porque sua máscara cai no primeiro sopro do caos.
Já aquele que fez as pazes com sua sombra, que encarou sua insegurança e sua dor, caminha pelo mundo com uma presença que não pode ser comprada nem copiada. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido, nem provar nada a ninguém. Ele é. E isso basta. Talvez você tenha notado, os que parecem mais autoconfiantes nas redes sociais são justamente os mais frágeis. São os que precisam exibir a cada instante aquilo que ainda não acreditam ser de verdade. Postam suas vitórias porque não suportam seus fracassos. Mostram força porque temem ser fracos. E esse é o ciclo que aprisiona milhões. A confiança que depende do olhar alheio sempre será instável, sempre será um castelo de areia prestes a ruir. Jung afirmava que todo homem precisa descer até o subterrâneo de si mesmo, mergulhar na escuridão, enfrentar os monstros internos, escutar as vozes da dúvida e da vergonha e não fugir. É aí que a autoconfiança começa a nascer, no silêncio de quem encara seu próprio abismo. Não é bonito, não é rápido, não é fácil, é cruel, porque exige que você se veja como nunca quis se ver. Mas é justamente por ser cruel que é verdadeiro. Você quer um exemplo claro? O fracasso. A maior parte das pessoas falha uma vez e cria dentro de si uma identidade de fracassado. É como se uma cicatriz passasse a definir toda a existência. Mas os que conquistam confiança real são aqueles que entendem que o fracasso não é um rótulo, mas um professor. Que cada queda é uma voz dizendo: olhe para dentro, veja onde está a sua fraqueza e transforme-a. A autoconfiança nasce quando você para de temer o fracasso, porque entende que até ele pode trabalhar a seu favor. Outro exemplo é a rejeição. Ela destrói muitos. A pessoa rejeitada acredita que não tem valor, que não merece amor, que nunca será suficiente. Mas a verdade brutal é que a rejeição só tem esse poder porque você já duvidava de si mesmo antes. Se sua autoconfiança fosse sólida, a rejeição não te derrubaria, apenas revelaria quem está ou não alinhado ao seu caminho. A ferida está em você, não no ato de ser rejeitado. E é por isso que tantos sofrem em silêncio, porque colocaram o seu valor nas mãos dos outros. Perceba como isso se conecta com Jung. Tudo que você entrega para fora, sua validação, sua força, sua alegria, se torna uma arma que o mundo pode usar contra você. Mas quando você recolhe isso para dentro, quando entende que a sua confiança não é uma performance, mas uma essência, ninguém pode roubá-la. E talvez agora você entenda a verdade mais cruel sobre a autoconfiança. Ela não é para os fracos. Ela não é para os que buscam atalhos. Ela só nasce para aqueles que tiveram coragem de encarar suas próprias sombras e sobreviver a elas. A autoconfiança é um processo de morte e renascimento. É morrer para a versão de você que dependia do olhar dos outros. É morrer para as máscaras que usou a vida inteira. É morrer para a necessidade de provar. E é renascer em silêncio. Renascer sabendo que, mesmo que ninguém aplauda, você ainda carrega dentro de si uma força que ninguém pode apagar. E talvez você sinta um certo desconforto enquanto ouve essas palavras. Isso é natural, porque sua mente está acostumada a fugir desse confronto. Mas se você chegou até aqui, isso significa que parte de você já sabe. É hora de parar de se esconder. É hora de parar de se diminuir. É hora de enfrentar o que mais teme, porque só assim você será livre. Se este vídeo já está mexendo com você, imagina o que vem pela frente. Não esqueça de deixar o like, porque isso me mostra que você realmente está comprometido em mergulhar ainda mais fundo nesse assunto. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sino, porque nas próximas partes eu vou te levar ainda mais fundo nessa jornada, brutal e transformadora. Mas agora eu quero que você imagine algo que talvez doa, mas que é necessário. Todos nós já vimos alguém que parecia extremamente confiante, que falava alto, que ria mais do que todos, que parecia dono do mundo. Mas no fundo, se você prestar atenção nos detalhes,
Esse alguém carregava olhares inseguros, pequenos gestos de desconforto e uma necessidade constante de provar algo que nunca estava de fato seguro dentro dele. E aqui está uma revelação brutal. Muitas vezes, a autoconfiança que você vê nas pessoas é uma máscara. E Jung nos alertava que a persona, essa máscara social, não é apenas uma ferramenta, mas também uma prisão. Quanto mais você se esconde atrás dela, mais distante você fica do verdadeiro eu. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes você já se escondeu atrás dessa máscara? Quantas vezes sorriu quando queria chorar? Disse "tá tudo bem", quando na verdade queria gritar. Essa é a ferida silenciosa que rouba a autoconfiança genuína. Porque o verdadeiro poder não nasce daquilo que você mostra para o mundo, mas daquilo que você é quando ninguém está olhando. E isso é o que mais falta hoje: autenticidade. Olhe ao seu redor. Vivemos em uma era em que todos querem parecer fortes, mas poucos realmente são. Todos querem transparecer confiança, mas por dentro vivem cheios de dúvidas. E aqui está a chave. Não é errado duvidar. Não é errado sentir medo. O erro está em acreditar que precisa esconder isso de si mesmo. A autoconfiança verdadeira nasce do encontro com a própria sombra. É quando você admite: sim, eu sinto medo. Sim, eu sou inseguro. Sim, às vezes eu me comparo e me sinto menor. É esse ato de encarar a própria dor que transforma você em alguém forte. Porque o homem que olha para dentro, que encara seus próprios monstros, já não teme os monstros do lado de fora. E é por isso que Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você pode passar a vida inteira tentando provar sua confiança para os outros, ou pode finalmente escolher a rota mais dolorosa, mas também mais libertadora. Provar para si mesmo que não precisa provar nada. E perceba, existe um poder oculto em admitir a própria vulnerabilidade. Quando você assume que não é perfeito, que não tem todas as respostas, algo mágico acontece. Você não precisa mais sustentar um teatro, você se liberta. E essa liberdade é a raiz da confiança autêntica. Mas não pense que esse caminho é simples. Ele exige brutalidade com você mesmo. Exige coragem de sentar em silêncio e encarar seus próprios pensamentos. Exige humildade de reconhecer que muitas vezes você se enganou, que agiu movido pelo ego, que usou a máscara da autoconfiança apenas para não ser ferido. E aqui está a revelação que poucos têm coragem de ouvir. A verdadeira autoconfiança não é construída sobre vitórias externas, elogios ou aplausos. Ela é construída sobre derrotas internas, sobre lágrimas que ninguém viu, sobre batalhas que você travou sozinho. Ela é forjada no fogo do silêncio. E é nesse silêncio que você encontra algo que o mundo inteiro não pode tirar de você. A certeza de que, apesar dos medos, das falhas e das feridas, você ainda é capaz de se levantar. Isso é autoconfiança. Não o grito, mas a voz calma. Não a postura inflada, mas o olhar firme. Não o desejo de parecer invencível, mas a coragem de ser humano. E quando você chegar nesse ponto, quando finalmente parar de correr do próprio reflexo, algo extraordinário vai acontecer. O desprezo das pessoas já não terá mais poder sobre você. Porque quem já encarou o próprio abismo não teme a rejeição de ninguém. Quem já tocou o fundo da alma já não precisa da validação externa para existir. E é justamente aí que o mundo começa a te respeitar. Não porque você implora, não porque você exige, mas porque sua presença, mesmo em silêncio, transmite uma confiança inabalável. A confiança de quem já atravessou tempestades internas e saiu de pé. Chegamos ao ponto mais crucial de tudo isso. Existe uma verdade brutal que poucos suportam encarar.
A verdadeira autoconfiança não nasce do quanto você é admirado, desejado ou validado pelos outros. Ela nasce do quanto você suporta ser rejeitado sem perder o valor que existe dentro de você. Carl Jung dizia que cada um de nós carrega dentro de si tanto a luz quanto a sombra, e é justamente quando você encara a sombra, o desprezo, a rejeição, a exclusão, a solidão, que você descobre a força que ninguém pode roubar. Pare para pensar. Se a sua confiança desmorona porque alguém riu de você, te ignorou ou te fez se sentir pequeno, então essa confiança nunca foi real, foi apenas uma máscara, uma ilusão sustentada pela aprovação alheia. Mas quando você olha nos olhos do desprezo e não se quebra, quando você suporta a indiferença de quem um dia quis que você se sentisse frágil, é nesse momento que você nasce de novo, mais forte, mais impenetrável, mais inteiro. Esse é o ponto onde muitos falham, porque é doloroso. É muito mais fácil fingir autoconfiança para o mundo do que cultivar uma que não depende de aplausos. E aqui está o detalhe mais cruel. As pessoas que hoje te desprezam, mais cedo ou mais tarde, vão perceber algo. Elas vão perceber que o desprezo delas não te quebrou, que a ausência delas não te destruiu, que a rejeição que deveria te ferir foi justamente o combustível que fez você crescer. E é nesse momento que a balança muda, porque quem um dia riu de você, passa a rir de nervoso. Quem um dia te ignorou, passa a perceber que foi ignorado pelo seu silêncio, que grita mais alto do que qualquer resposta. A autoconfiança real é quase silenciosa. Ela não precisa provar, não precisa se exibir, não precisa gritar. Ela se sente. E quando alguém com esse tipo de confiança entra em um ambiente, todos percebem, mesmo sem entender por quê. Essa é a verdade mais cruel. Quem constrói autoconfiança verdadeira se torna intocável. E o mundo, goste ou não, acaba se curvando diante de quem não precisa dele para existir. Então eu te faço uma pergunta agora. Você vai continuar mendigando aprovação, tentando ser aceito a qualquer custo? Ou vai escolher encarar a sua própria sombra, atravessar a dor do desprezo e renascer com uma confiança que ninguém pode roubar? Essa decisão é sua, mas saiba que só existe um caminho que vai te dar liberdade de verdade. E se esse vídeo falou com você, se abriu os seus olhos para algo que talvez você nunca tivesse parado para refletir, então você já sabe o que fazer. Aperte agora o botão de inscrever-se e ative o sino das notificações, porque aqui, em cada vídeo, você vai encontrar a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem, porque isso ajuda o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um choque de realidade, porque às vezes, uma única frase é capaz de mudar um destino inteiro. Você não está sozinho nessa caminhada. Este canal é a prova de que existe um lugar onde a verdade não é suavizada, onde você vai ouvir o que precisa, não o que quer. Então, faça parte dessa comunidade agora. Se inscreva, comente sua visão sobre esse vídeo e compartilhe essa mensagem, porque lembre-se, a autoconfiança verdadeira é construída na dor, mas é exatamente por isso que ela nunca se quebra. Agora chegamos ao ponto final dessa jornada. Mas quero que você entenda, nada do que foi dito aqui é apenas teoria. A verdadeira brutalidade da vida é que ela não espera você estar pronto. Ou você desperta, ou será esmagado pela mesma realidade que hoje já te testa em silêncio. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é nesse despertar que a sua confiança deixa de ser uma casca frágil e se transforma em um aço inquebrável. Quem te desprezou vai sentir o peso desse aço. Não porque você se vinga, mas porque a sua simples presença já se torna insuportável para quem tentou te apagar. A maior vingança é existir em potência, sem precisar provar nada a ninguém. A psicologia moderna confirma: pessoas com autoconfiança sólida ativam gatilhos inconscientes em todos ao redor. É como se uma energia invisível dissesse: esse homem não pode ser ignorado. Estudos de comportamento social revelam que indivíduos que transmitem segurança são automaticamente associados à liderança, valor e respeito. Isso não é discurso motivacional, é ciência. Mas aqui está o detalhe que separa os fracos dos fortes. A autoconfiança real não vem de frases bonitas, nem de máscaras que você veste para impressionar.
Ela nasce do confronto direto com as suas sombras, com os medos que você evitou por anos, com a raiva que você nunca quis admitir, com as cicatrizes que você tentou esconder. Jung deixou claro que aquele que integra a sua sombra se torna inteiro, e aquele que permanece negando suas partes mais sombrias será sempre um escravo de si mesmo. Então eu te pergunto agora, você vai continuar vivendo para agradar quem te desprezou? Ou vai escolher se tornar tão forte, tão consciente, tão inteiro, que até o silêncio da sua presença se torne um ataque contra quem tentou te diminuir? Se você chegou até aqui, é porque faz parte de um grupo raro, pessoas que não fogem da verdade, por mais dura que ela seja. Isso já te coloca muito à frente da maioria, mas para continuar caminhando lado a lado comigo, eu quero que você se comprometa com algo agora. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque cada vídeo que eu coloco aqui é como uma arma mental que vai lapidando a sua consciência dia após dia. Deixe seu like, porque o YouTube precisa saber que esse conteúdo não é para qualquer um, é para mentes que estão dispostas a se fortalecer de verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa acordar. Talvez essa pessoa não vá agradecer agora, mas a semente será plantada. E mais importante, comente aqui embaixo uma palavra que defina como você se sente depois dessa jornada. Eu quero ver quem realmente está acordado. Cada comentário é como um grito contra a mediocridade, uma afirmação de que você não será mais manipulado pelo desprezo alheio. Nunca esqueça, o mundo vai sempre te tentar diminuir, mas cabe a você decidir se será um espectador da sua própria queda ou protagonista da sua ascensão. Quem te desprezou vai se arrepender, mas não porque você correu atrás de provar algo, e sim porque você simplesmente se tornou impossível de ser ignorado. E se você quer continuar nesse caminho de brutal honestidade, autoconhecimento e poder interior, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Essa é a sua chance de mergulhar ainda mais fundo. Agora é com você.